Boa noite a todos. Vocês estão com o áudio e o vídeo desligados, que eu já até programei para isso. Por isso que a gente vai conversar aqui no bate-papo, beleza? Deixa eu só ligar aqui o Insta, porque talvez alguém não consiga aí acompanhar pelo... Bom, boa noite, pessoal. Vamos aí começar a segunda aula, né, de processo penal, do curso aqui da Escola do Ministério Público. Boa noite ao pessoal aí do Instagram também, que está me vendo ao vivo. Então, seguindo a mesma linha da última quinta-feira, a gente vai fazer a aula aqui pelo Zoom, né? O material é de uso e conteúdo exclusivo da Escola do Ministério Público, mas a gente está transmitindo as aulas aí via Instagram também, né, para socializar um pouquinho esse conhecimento e também para alguns alunos da escola que de repente tiverem algum problema com o Zoom puderem ter acesso, certo? Espero que todos tenham passado um bom final de semana. Estou com uma mudança aí de visual, que eu tirei a barba, né? Tá ficando meio cerrada já, mas vou até explicar. Eu fui no médico e ele sugeriu que... Fui de máscara, né? Que a gente está nessa situação aí meio difícil. Ele sugeriu que a barba era um fator que poderia ajudar, né, em razão aí da necessidade de se manter bem limpa, né, atrapalharia a utilização da máscara. Eu fui em casa e tirei. Depois eu me arrependi porque vi uma entrevista aí de um infectologista usando barba, dizendo que é só manter aí ela bem higienizada que não teríamos problema. Iniciando aí, pessoal, mais ou menos como a gente fez da última vez, vou começar com um julgadozinho que não tem a ver, ou tem a ver até, com o tema da aula. A gente vai falar sobre princípios, né? Que é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, aí de dezembro de 2019. Está no penúltimo informativo, acerca da impossibilidade da utilização da videoconferência na audiência de custódia. Ou seja, a gente vai falar sobre princípios hoje, mas vamos fazer só um comentário. A gente não vai entrar no assunto de audiência de custódia. Eu acho que provavelmente é o professor que vai tratar com vocês de prisões, né? Vai falar sobre audiência de custódia, mas vou só falar alguma coisa sobre esse julgado do STJ aqui. Diz lá o julgado, em breve síntese, né? Não é cabível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência. Vou explicar o caso concreto para vocês, né? A audiência de custódia, enfim, é também chamada de audiência de apresentação, aí todo mundo provavelmente já sabe o que significa. Acontece nos casos em que há a prisão de determinado cidadão e ele deve ser levado à autoridade judicial para ser ouvido. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos tem uma previsão, né, de que toda prisão, além de ser comunicada ao juiz, né, à autoridade judicial, o preso tem direito de ser ouvido por essa autoridade judicial em um breve espaço de tempo, um curto espaço de tempo. Isso que prevê a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, a Convenção não prevê expressamente que o juiz deve ouvir o réu preso em 24 horas, como hoje é aplicado em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Atualmente, o Código de Processo Penal possui essa previsão, embora suspensa pelo ministro Luiz Fux. A gente, inclusive, conversou na última aula sobre esse entendimento do ministro Luiz Fux, no que diz respeito ao juiz de garantias. Mas o Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução
que prevê que, fazendo uma interpretação aí dos dispositivos processuais penais, prevê a realização da audiência de custódia pelo juízo, né, no prazo aí de 24 horas, e aí até um questionamento do que diz respeito ao efetivo prazo né, de oitiva desse cidadão preso. Se é 24 horas após a comunicação do auto de prisão em flagrante, ou seja, daria aí 48 horas da prisão, que é o que eu acho que seria mais razoável, é o que deu a entender basicamente também a decisão do ministro Luiz Fux, né? Ou seja, se o delegado tem 24 horas para comunicar o flagrante, o juiz tem mais 24 horas para realizar a audiência de custódia, embora uma ou outra pessoa ainda defenda que é 24 horas após a prisão em flagrante, que eu acho que é um tanto quanto desproporcional, né? Não se cumpre, não se consegue cumprir esse prazo, nem mesmo a Convenção Interamericana fala num prazo de 24 horas, fala num breve prazo, né, que deve ser ouvido sem demora, não fala especificamente num prazo. E, aliás, assim, a título de comentário apenas, a gente só começou a discutir isso com mais frequência, até vir instituir o CNJ, a audiência de custódia, quando houve alteração do procedimento em 2008, né, que deixou para o final do processo o interrogatório do acusado. E a gente vai falar sobre isso hoje na parte de princípio do contraditório da ampla defesa. Essa alteração legislativa que fez com que o interrogatório fosse o último ato do processo, isso distanciou muito da prisão em flagrante até o momento em que aquele cidadão é ouvido pela autoridade judicial. Por isso que se retornou, não que não se discutia, porque desde a entrada no nosso ordenamento jurídico da Convenção Interamericana se discutia, o professor Auri Lopes já falava muito sobre isso, o professor Alexandre Rosa já falava muito sobre isso, sobre o tema de audiência de custódia, né? Ou audiência de apresentação, de modo que, enfim, o CNJ regulamentando passou-se a ter essa previsão da audiência de custódia aí, no prazo de 24 horas após o recebimento do flagrante, né? Essa, pelo menos, é a posição atual. E o que a gente pode tirar desse julgado do Superior Tribunal de Justiça? O julgado foi da terceira sessão, né? É um conflito de competência, 168522 do Paraná, relatora ministra Laurita Vaz. No caso concreto, aconteceu o seguinte: o juiz de uma cidade X emitiu um mandado de prisão, certo? Em razão de um processo que corria nessa cidade. Vamos dar um exemplo aqui com o Estado do Espírito Santo. Um juiz de Vitória emite um mandado de prisão, né? Emite uma ordem de prisão para determinado cidadão. Esse cidadão é preso, hipoteticamente, lá na cidade do Rio de Janeiro. E verificou-se uma divergência de quem seria o juízo competente para realizar a audiência de custódia. Se o juiz de Vitória, que emitiu o mandado de prisão, ou se o juízo da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa foi a primeira controvérsia que foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os dois juízos, né, se julgaram incompetentes e subiu o processo para o Superior Tribunal de Justiça para decidir esse conflito de competência. O STJ decidiu, em primeiro lugar, que a competência do local da prisão, ou seja, mesmo que o mandado tenha sido emitido pelo juízo de Vitória, decidiu o STJ que a competência é da cidade do Rio de Janeiro, do local da prisão. Então, podemos estabelecer isso como uma premissa do STJ. O juízo do local onde aconteceu a prisão é o competente para realizar a audiência de custódia, segundo o argumento do STJ, porque foi lá que aconteceu a prisão e a audiência de custódia uma das finalidades é exatamente verificar a legalidade da prisão. Daí a gente surge diversos problemas, que eu não vou conseguir me aprofundar, mas, por exemplo, se o mandado foi expedido pelo juízo de Vitória, o juízo do Rio não tem competência para revogar essa prisão, né? Então, enfim, só para trazer uma
uma questão bem complicada desse entendimento do STJ. Em segundo lugar, o STJ, porque os juízos se bateram ali para saber quem faria audiência e com a possibilidade de fazer audiência por videoconferência, né, pelo juízo que emitiu o mandado de prisão. E o STJ vem e disse que não é cabível a audiência de custódia por realização de videoconferência. Evidentemente que essa é uma decisão isolada, né? Não é uma decisão que vai pautar, porque a gente não sabe se esse vai ser o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não temos como saber. Eu tenho bastante crítica a essa posição, não com desrespeito à competência para realizar audiência de custódia, né? Isso, apesar dos problemas práticos, eu acredito que seria possível, né, ultrapassá-los, né, com o que seria do entendimento, mas essa vedação especificamente da realização da audiência de custódia por videoconferência. E aí, o momento em que a gente está é bem interessante, porque nós estamos aí em um teste nacional do Poder Judiciário, em trabalho de home office, né, em teletrabalho, em que o próprio CNJ vem recomendando a realização das audiências por videoconferência. Não agora, mas muito antes, e aqueles que defendem a impossibilidade de realização da audiência por videoconferência, seja audiência de custódia, seja as audiências criminais comuns, colocando isso como verdadeira exceção, falam sempre da ausência ou da perda de sensibilidade do magistrado em realizar a audiência, né, o que seria diferente com a presença do réu. E eu sempre, quando eu vou a alguma palestra ou vou a alguma discussão, alguma reunião sobre esse tema, eu ressalto a realização hoje de telemedicina, né, atendimento médico realizado por meio de videoconferência. Então, qualquer coisa mais sensível, né, e mais necessário ali do contato paciente-médico, né? E hoje, nesse momento em que nós vivemos, isso inclusive está aflorando muito mais, né? Essa possibilidade de você realizar o atendimento por telemedicina, né? Por teleconferência, por videoconferência. Eu acho que se resguardar, eu acho assim, o caso concreto que deve guiar o julgador, né? Eu não vi o STJ falar em comprovação ou não de prejuízo, né? Simplesmente diz que não há previsão legal para a realização da audiência de custódia por videoconferência, que eu acho um equívoco, né? A ausência de previsão legal não induz a impossibilidade de realização por videoconferência. Interessante um dado também, uma informação, aliás, importante. O pacote anticrime, quando foi levado para o Congresso Nacional, inseriu-se lá uma proibição de realização da audiência de custódia por videoconferência. O Congresso Nacional inseriu esse dispositivo expressamente. Não se realizará audiência de custódia por videoconferência. E o presidente da República, evidentemente, sob orientação do Ministério da Justiça, vetou esse dispositivo exatamente sobre o argumento de que a vedação à realização da audiência, seja ela qual for, por intermédio de videoconferência, ela é um equívoco, né? Você não pode transformar isso numa possível nulidade do ato processual, né? Sobretudo se as partes concordarem, sobretudo se não houver demonstração de prejuízo. Eu posso dizer de cadeira, e aí quem me assiste aí, que é advogado, ou promotor, ou estudante na comarca de Colatina, nós fazemos constantemente audiências por videoconferência. As minhas audiências de justificação são todas por videoconferência, com maior razão agora nesse momento em que a gente está realizando o teletrabalho, né? Estamos aí nos preparando, já estamos fazendo audiências também por videoconferência, sempre resguardando a integridade do réu. Então, sempre tem um advogado dentro da unidade prisional, seja um advogado dativo nomeado, seja se o advogado dativo estiver na sala de audiência no fórum, um advogado, tem sempre uma assessora jurídica que é advogada dentro da unidade prisional, né, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, um cuidado da gente ver se não existe nenhum agente do Estado dentro da sala de audiência, para que não se verifique ali qualquer forma, né, de possível coação, que é a nossa preocupação aí nesse momento, certo? Então, fica aqui o comentário com relação a esse julgado. É um julgado, pessoal, é um julgado, não significa que é um entendimento do STJ, né?
no que diz respeito a essa vedação da audiência de custódia por videoconferência. Ela não pode ser uma orientação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas, como eu sempre falei, que no início da aula eu traria um julgadozinho para a gente comentar, eu resolvi comentar esse, até fazendo críticas mesmo a esse posicionamento do STJ. Ok? Vamos aí iniciar a aula de princípios, propriamente dito. Eu queria só combinar uma situação com vocês, se fosse possível, porque da última vez eu fiquei meio perdido com o horário, né? E a gente chegou no final, eu sequer consegui conversar com vocês, assim, né? Acho que no final, ficou quase 10 horas da noite, a gente já estava meio cansado e a gente não conseguiu abrir uma live com todo mundo aí para a gente poder conversar juntos, né? Eu acho que hoje a gente podia fazer a seguinte sistematização. Como o Zoom ele permite que a gente faça a aula por 40 minutos, eu queria fazer com vocês de 3 a 4 blocos de 40 minutos. Né? Da última vez nós fizemos 4 blocos e estouramos lá o limite da nossa aula. Eu queria fazer 40 minutos, a hora que ele interromper, a gente reinicia imediatamente, né? sem intervalo. Depois do segundo bloco de 40 minutos, aí eu gostaria que a gente parasse uns 10 minutos para que pudéssemos nos hidratar, quem quiser comer alguma coisa, né? Para dar tempo aí da gente fazer toda esse descanso para retomarmos depois, ou com uma hora, com um bloco de 40 minutos, ou um bloco de 40 e um de 20, a gente poder finalizar com calma a aula para poder passar todo o conteúdo e eu ter essa oportunidade de ter um feedback com vocês também, até ao vivo, beleza? Se concordarem aí, dá um ok no bate-papo para mim, por favor. O pessoal do Instagram também, agora aceitando sugestões aí dos colegas, eu coloquei a câmera do celular imediatamente atrás da câmera do computador, para não perdermos aí a conexão. Ok, Luana aí já me respondeu, todo mundo me ouvindo bem. Beleza, então, vamos fazer assim, ok? Bom, princípios processuais penais seria a próxima aula, a próxima aula, né, de agora. Vamos iniciar aí com um conceito de princípios, né, só para a gente poder ter aqui uma base do que a gente vai falar, né? Princípio, aliás, princípio, etimologicamente falando, significa base, né? Significa sustentáculo. A gente vai lá no dicionário Aurélio, né? Eu gosto bastante de pegar o conceito do dicionário mesmo, que ele fala, olha, momento ou local ou trecho em que algo tem origem, causa primária, elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. E aqui vai uma dica importante para vocês que estão se preparando para concurso público, né? A matéria de princípios em cada disciplina ela é fundamental, porque muitas vezes em provas discursivas, muitas vezes até em prova oral, quando você é instado a falar alguma coisa que de repente você não tem um domínio, se você tiver um domínio da parte principiológica de cada disciplina, princípios processuais penais, princípios do direito penal, princípios constitucionais, você vai conseguir se virar bem, né? Especialmente ali na discursiva, especialmente ali na fase oral. Então, a parte de princípios, você tem que estar dominando ela muito bem, todas as ramificações ali, todos os entendimentos jurisprudenciais no que diz respeito a cada princípio aí, e no caso da nossa disciplina, o princípio processual penal, e eu vou tentar falar aqui, talvez a gente não consiga falar de todos os princípios, eu separei aqui os que me pareceram mais relevantes, talvez eu tenha que dar uma continuidade aí na próxima aula para a gente poder complementar um pouquinho. E aí, um conceitozinho do professor Gustavo Badaró, mandamento nuclear de um sistema, regra fundante que normalmente está fora do próprio sistema por ele regido. E aí, o professor Gustavo Badaró, ele utiliza sempre a expressão garantias, outros utilizam as expressões princípios, eu vou utilizar aqui como sinônimo, para a gente não entrar nessa discussão, mas muitas pessoas diferenciam aí princípios e garantias, né? Uns são positivados, as garantias são positivadas e os princípios não. Não vou me preocupar com essa divisão meramente acadêmica, eu vou tratar tudo como princípios, mas
também são considerados garantias constitucionais aí. Algumas explícitas, algumas implícitas. Ok? Bom, no que diz respeito à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai falar bastante sobre ela aí. Eu vou deixar para o professor Bruno Taufner, né, Zanotti, comentar aí o julgado do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente ele vai destrinchar esse julgado no que diz respeito ao status das normas internacionais de direitos humanos, que ingressarem ou não com quórum de emenda constitucional. Tem toda uma discussão, para quem quiser se aprofundar aí, a professora Flávia Piovesan tem uma obra maravilhosa sobre esse tema, né? Os tratados internacionais, o antigo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, depois o parágrafo 3º da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, foram ou não recepcionados. Nós tivemos um julgado importante do Supremo Tribunal Federal, que alguns ministros seguiram a posição do ministro Gilmar Mendes, né, que falava-se que eles eram com status supralegal, até foi a maioria do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Celso de Mello, que tratava esses tratados internacionais de direitos humanos como materialmente constitucional. O que importa dizer, seja se filiar a uma doutrina ou outra, o que importa dizer aí é que todas as leis ordinárias anteriores ou posteriores, aqui eu escrevi errado no material, não é superiores, não é, anteriores ou posteriores à Convenção Americana de Direitos Humanos, eles são ou foram revogados ou são derrogados. Por quê? Porque tendo status supralegal, atingindo aí, segundo Gilmar Mendes, a eficácia das leis, ou tendo uma norma materialmente constitucional, que seria o quê? Status de emenda constitucional, de qualquer forma ela faz com que qualquer lei ordinária que, de alguma forma, contraste com ela, não tenha eficácia jurídica, certo? Convenção Americana de Direitos Humanos, ela está num status superior à lei ordinária. Então, a lei ordinária não pode chocar com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. É a primeira observação que eu faço para vocês. Algumas noções introdutórias aí dessa matéria de princípios de processo penal. Primeira, eu já cheguei a comentar isso em algumas oportunidades aqui, o Código de Processo Penal, ele entrou em vigor em 1941, e ele sofreu forte influência da legislação italiana ali de 1930, que vivia a época de Benito Mussolini, a legislação fascista da Itália. Então, esse Código de Processo Penal nosso, no seu nascimento, ele sofreu forte influência da legislação italiana fascista da época. E a gente, quando foi falar dos sistemas processuais penais, eu falei para vocês do sistema acusatório e do sistema inquisitivo, né? O nosso Código de 1941, na sua publicação original, ele tem traços fortíssimos de um sistema inquisitivo. Por exemplo, algumas ideologias do Código de Processo Penal de 1941, 4 delas eu vou citar para vocês. A presunção era de culpabilidade do réu. Presunção de que o réu era culpado, em contraposição à posição atual. Prevalência da segurança pública quando colidida com as liberdades individuais. Ou seja, se você tinha uma liberdade individual em contraposição à segurança pública, que é um direito coletivo, prevalecia sempre a segurança pública. O que significa isso? Que a regra era o cidadão permanecer preso durante o processo. Terceira característica marcante desse Código de Processo Penal, lá no seu nascedor, em 1941, busca incessante pela verdade real, autorizando práticas abusivas pelas autoridades públicas. Veja que eu estou citando sempre características aqui de um sistema inquisitivo, né? A busca incessante pela verdade real, ela traduz aí na possibilidade de práticas abusivas pelas autoridades. E, por fim,
interrogatório com traços inquisitivos, mesmo aí quando realizados em juízo, né? Hoje nós temos uma concepção, especialmente pós-Constituição de 1988, consagra o interrogatório como um meio de defesa eminentemente. É um meio de prova também, concordo, mas ele é eminentemente um meio de defesa. Então, ele não pode ter traço inquisitivo. Por isso que o réu é advertido do direito de silêncio e que esse silêncio não vai prejudicá-lo na realização da avaliação da prova. Isso aí é o modelo constitucional que nós temos outro. Esse princípio é positivado no texto constitucional, artigo 5º, inciso 57, né? Artigo 5º, inciso 57, que diz lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perdão, na verdade, esse princípio, que é a presunção de inocência, né? Eu já me embolei, me adiantei, como se a gente estivesse falando lá do princípio de presunção da inocência, nós vamos falar ele, vamos destrinchar até bem ele hoje. Qual que é o norte interpretativo do atual Código de Processo Penal, pós-Constituição de 1988? Não houve uma mudança, né? Não houve a publicação de um novo código, mas houve muitas alterações a esse Código de Processo Penal. E qual é o norte interpretativo hoje desse novo processo penal, pós-Constituição de 1988? Presunção de inocência. Então, se nós tínhamos, com a publicação do Código de 1941, a presunção de culpa, ou seja, a presunção de culpabilidade, o norte interpretativo principal do novo Código de Processo Penal, e eu falo isso apenas porque pós-Constituição de 1988 nós temos um novo panorama, inaugurou-se um novo processo penal constitucional, e o norte interpretativo ele é basicamente o princípio da presunção da inocência, certo? O que diz o professor Eugênio Pacelli? Ele fala: o devido processo penal constitucional busca, então, realizar uma justiça penal submetida à exigência de igualdade efetiva entre os litigantes. Dois postulados de interpretação constitucional, são importantes para a gente interpretar todo o sistema processual penal brasileiro: a máxima efetividade dos direitos fundamentais e a proibição de excesso ou proporcionalidade. A proibição de excesso ou proporcionalidade vige para o executivo, para o legislativo e para o poder judiciário, que é o que vai aplicar a legislação no caso concreto. Então, o poder judiciário não pode tomar decisões autoritárias, não pode tomar decisões desproporcionais. Agora, a grande dificuldade dos intérpretes desses princípios, né, é basicamente o alcance deles. E aqui a gente vai tentar colocar mais ou menos a minha posição e especialmente a posição majoritária da doutrina e dos tribunais superiores, porque aí essa é que basicamente vai importar para vocês aí que estão se preparando para o concurso público, certo? Primeiro princípio, não poderia deixar de ser o princípio do devido processo legal, o due process of law, né? A grande maioria da doutrina tem o entendimento de que ele veio, de fato, do direito norte-americano, né? Tem uma inspiração fortíssima no direito norte-americano, que diz lá, no artigo 5º, né, inciso 54 da Constituição Federal nossa: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Muitos doutrinadores tratam esse princípio como o princípio mais importante do processo penal constitucional. Alguns até dizem: olha, só precisava ter a previsão do devido processo legal, porque todos os outros princípios decorrem diretamente do devido processo legal. Contraditório, devido processo legal. Ampla defesa, devido processo legal. Princípio do juiz natural, devido processo legal. Todos esses princípios decorrem do devido processo legal, certo? Então, alguns até dizem que bastaria a previsão do devido processo legal, porque o arcabouço principiológico do processo penal constitucional estaria constituído.
vocês vão ver que muitas vezes eu vou falar aqui da aplicação prática do princípio, ele vai se confundir com contraditório, com ampla defesa, e sempre, ou quase na grande maioria das vezes, nós teremos ali uma informação nos julgados de que viola o devido processo legal, a isonomia, a garantia da ampla defesa e do contraditório, etc, etc. Normalmente vem assim os julgados. Bom, princípio do devido processo penal, do devido processo legal, perdão, é um princípio explícito e ele deve ser analisado aí sob dois primas: o prima formal e o prisma formal e o prisma material. O que consiste aí o prisma formal? Consiste na necessidade do processo, ou seja, o direito à ação, significando ali que o processo deve se desenvolver conforme a lei. Lembra quando eu falei sobre o princípio acusatório, né, ou o sistema acusatório, que ele deve seguir um rito, né? É conceituário lógico do sistema acusatório a existência de um procedimento prévio para ser seguido. Isso também é uma característica do devido processo legal. Nessa concepção, nesse prisma formal, ele ainda se subdivide-se no processo penal tradicional e no processo penal consensual. E hoje nós tivemos, ou na verdade, com a inserção do pacote anticrime a partir de janeiro de 2020, nós tivemos aí uma das maiores alterações do Código de Processo Penal. Uma das maiores alterações do Código de Processo Penal, que é o quê? Que é a inserção da possibilidade da justiça processual penal negociada, que começou lá em 1995, com a introdução da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que nós temos a possibilidade da transação penal e da suspensão condicional do processo. Transação penal nas penas cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, e a suspensão condicional do processo cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano. E agora nós temos aí a possibilidade do acordo de não persecução penal. Eu vou falar sobre o acordo de não persecução penal na próxima aula, bem de uma forma mais aprofundada, mas já posso dizer que ele se enquadra aí nessa característica, nessa classificação de justiça penal ou justiça processual penal negociada, e vai exatamente dentro do devido processo legal, no seu prisma formal, no caso da subdivisão consensual, ou seja, a possibilidade das partes, Ministério Público e Defesa, com a participação de advogado ou de defensor público, promover um acordo em determinados processos, em determinados casos, de forma extrajudicial, ou seja, antes do processo ser levado à justiça, e depois havendo um controle do Poder Judiciário que vai homologar ou não aquele acordo de não persecução penal. E aqui fica uma dica para vocês, eu sempre falei que ia dar essa dica, né? Eu já falei sobre o podcast do professor Madeira e do professor Flávio, né? Saindo da Caverna é o podcast que eles têm, interessantíssimo. Fica aqui a minha dica. Eles têm um específico sobre o acordo de não persecução penal. E o professor Madeira, ele tem, se não me engano, a tese de doutorado dele foi, se eu não me engano, não, a tese de doutorado dele foi exatamente nessa questão da justiça penal negociada. Então, nós temos aí uma possibilidade interessantíssima aí de vocês ouvirem esse podcast, é uma coisa de 50 minutos, fala tudo sobre acordo de não persecução penal. É até, talvez, uma tarefa interessante aí, seguindo aqui a linha do professor Rodrigo Klippel, que sempre passa um texto de base para vocês lerem para a próxima aula. Eu vou sugerir que vocês aí ouçam o podcast Saindo da Caverna, acordo de não persecução penal, para a gente poder vir para a aula mais enriquecido aí, de poder tirar algumas dúvidas de vocês. Com relação ao prisma material do devido processo legal, ele leva-se em conta aí o conteúdo da norma
ou seja, a sua concepção material, e também se subdivide no princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade e no princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a norma precisa ser proporcional e razoável, e ao mesmo tempo a norma ela não pode ser um fim em si mesmo, que seria característica aí do princípio da instrumentalidade das formas, né? Um exemplo clássico do princípio da instrumentalidade das formas, no caso de citação judicial, se por acaso você determina a citação de um determinado cidadão, né? E por acaso essa citação foi feita por e-mail, né? Já que no processo penal é vedada a possibilidade de intimação por meios eletrônicos. Mas se esse cidadão comparece ao fórum e se dá por citado, aquela intimação, aquela citação inicial, embora nula, ela passa a ser válida, né? Isso aí seria uma clara aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Este postulado aí é uma garantia, como já falei para vocês, que é a garantia principal, da qual decorrem todas as outras garantias, né? Nos dizeres aí do professor Rui Barbosa, não apenas sem processo e nem processo senão pela justiça. Acho que é uma expressão que mais define o princípio do devido processo legal, né? Não apenas sem processo e não há processo senão pela justiça. Se pararem para pensar, é bem parecido ali com um dos axiomas, né, do garantismo do professor Luiz de Ferraioli, exatamente uma dessas acepções aí desse garantismo. A gente vai falar um pouquinho também sobre garantismo quando a gente for comentar hoje a presunção de inocência e a prisão em segunda instância. Nós vamos falar também um pouquinho do garantismo constitucional, né, do dever de não agir do Estado na esfera individual do indivíduo, mas também do dever de agir do Estado na segurança pública. Vamos citar aí uma posição interessantíssima do professor Douglas Fischer, né? Recomendo também a leitura dos textos do professor Douglas Fischer, no que diz respeito aí a esse dever positivo da segurança pública, quando a gente for comentar lá a prisão em segunda instância, certo? Aplicação prática aí do devido processo legal. Bom, consectários aí práticos, né, reflexos do entendimento do devido processo legal nos entendimentos jurisprudenciais. Primeiro, denúncia ou queixa sem os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. HC do STJ 108.226 de 2009. É um julgado antigo, mas absolutamente atual, quando a denúncia não possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ela deve ser rejeitada. E por que isso? Porque se ela não apresenta os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não proporciona à parte, ao réu, a possibilidade de exercer a sua defesa. Eu vou interromper aqui rapidamente a aula no Zoom, já retomo porque a gente está passando dos 40 primeiros minutos e já chamo vocês aí, pessoal.